Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Depois de um feriado bacana aí, estamos de volta nas gravações. Hoje com clima especialmente atípico em Vitória, aqui no Espírito Santo, 25 graus às 8h30 da manhã. Pô, tá sensacional, diazinho meio nublado. Dá até pra você sentir um friozinho assim na rua, frio de capixaba, né? Beleza? Vamos aí. Esse é o terceiro vídeo da série, da trilogia mesmo, que eu venho construindo aí desde a semana passada. A trilogia do estelionato, os estelionatos de UX. Claro que eu tô exagerando um pouco chamando de estelionato, mas é mais no sentido de que você promete às pessoas coisas que você não entrega, então acaba que é um estelionato, né? Mas bem intencionado, vamos dizer assim. No primeiro vídeo eu falei sobre os reducionismos, né, que decorrem da adoção dessa perspectiva de neuro para tudo. Neuroeducação, neuromarketing, tudo que tem neuro é como se fosse mais verdadeiro, mais entregasse mais, né, fosse mais elementar, mais fundamental. Em certo sentido mas não nisso que nós temos observado no design, na experiência do usuário, enfim. No segundo, eu falei um pouco sobre essas questões são muito interessantes, né? Que a gente vai meio que aprendendo, né? Como que as pessoas vão gostando de alguns temas. Então essa coisa do neuro as pessoas gostam muito. E a mesma coisa acontece quando a gente fala das leis, né? As leis da psicologia, as leis da UX, enfim. A gente, claro, tem que reconhecer, tem a contribuição, os livros são best-seller, tem um monte de gente vendendo um monte de ferramentinhas, baralhos, kits, etc. aí online que trabalham com isso. Então tem o seu lugar, tem o seu valor didático, né, e tal, mas também conhecer um pouco sobre isso, quer dizer, a partir do momento que você trabalha com essas reduções, no primeiro nível, no outro nível você vai trabalhando com generalidades, com universalidades que não necessariamente acontecem. Falei um pouco também da importância do nível correto da análise, né. E nesse vídeo aqui eu prometi terminar a trilogia falando sobre as métricas, que também é um assunto muito interessante, porque também, assim, faz muito sentido pro tempo que a gente vive, né? A gente tá na era da ciência de dados, assim, né? Que todo mundo descobriu, até por conta da confusão que a gente está vivendo, né, em termos de inteligência artificial generativa, esses grandes modelos de linguagem, o treinamento o mundo vira um conjunto de treinamento dessa galera, né? E aí você acaba que também começa a rastrear as condutas de todo mundo, seguir as pegadinhas ali para oferecer anúncio, produto, serviço. Temos Cambridge Analytica, né, o escândalo lá do Brexit, que foi muito forte nessa direção de você usar dados das condutas das pessoas contra as pessoas e tal. Então é natural que essa ideia das métricas elas fiquem cada vez mais fortes. Claro, a gente tem um histórico bem razoável com contribuições do próprio Google, mas antes disso também, né? Eu comecei a trabalhar com web, né? Eu sou da geração que foi web designer lá atrás. As pessoas talvez não tenham lembrança de DoubleClick, que era uma empresa, cara, que dominava, assim. Você tinha todos os anúncios que você tinha nos grandes portais, os banners de grandes portais e tal, usavam o DoubleClick para poder servir o anúncio, monitorar, né, as exibições e os cliques que as pessoas davam. E era uma empresa gigantesca. Depois a gente vai ter uma época aí de surgimento do Google Analytics, né, que também garfa o mercado todo e você começa a falar de Analytics o tempo inteiro e tudo mais. E aí eu lembro que tinha uns amigos em São Paulo que trabalhavam na Predicta, que era uma baita, fundaram na verdade, né? Uma baita empresa interessante, eu até trouxe pra cá o colega que é de outros carnavais, né? O amigo Herman Fuchs, que é um cara que... O Fuchs, ele é o cara que estava à frente dessa história da Predicta, e eles trabalhavam com uma ideia que a gente chama de behavioral targeting, né? Que você, em função dos comportamentos que as pessoas têm nos vários sites que elas acessam, você serve melhores anúncios, conteúdo, enfim, era uma coisa bem também interessante, que dizia muito desse momento da gente começar a olhar para os dados de maneira mais crítica, né? E hoje tá gente cheio de especialista aí em métricas mesmo, né? De conversão, de você oferecer
montar o funil, né? Desde capturar as pessoas nas redes, no WhatsApp, nos e-mails da vida, e hoje cada vez menos e-mails, mas enfim, você captura a pessoa lá num post patrocinado numa rede social, leva o cara para uma landing page, e aí ele vê a oferta, aí você capta o lead ali e tal, e depois você trabalhar com ele até a conversão. Tem toda uma história bacana aí de você lidar mesmo com esse caminho, né, de você usar o comportamento das pessoas para poder oferecer para elas o que elas querem, com todos os problemas que isso tem, porque você, na verdade, está vigiando a pessoa assim, né, não necessariamente com consentimento. Tem essa coisa do cookie law que a gente tem hoje, que vários sites apresentam para você, né, para você rejeitar o uso de cookies, mas você tem todo um jeito de você passar por cima disso, né? A tecnologia não fica sentada esperando regulamentação, ela torce as que existem e provocam que a gente pense nas novas, né? E aí você chega nessa coisa das métricas contaminando a prática de projeto, assim, né? De design de interface, design de interação. E o que são as métricas de UX? Assim, eu não conhecia as métricas, a ideia de métricas psicológicas na UX. Eu conhecia as métricas, que você tem uma série de coisas que você estabelece aí. É bom até citar aqui, tem um livro clássico do design de interação, né? Que se chama Design de Interação, além da interação no computador, né? Prince, Rogers e Sharp, que é famoso e tal. E nas primeiras edições do livro, que agora ele mudou um pouquinho, ele tinha um diagrama muito interessante que era o seguinte: as autoras contrapunham as metas de usabilidade e as metas decorrentes da experiência do usuário, que elas não são a mesma coisa. Eu vou começar daí a minha conversa, tá? Então eu fiz a introdução longa aqui desse vídeo. Você chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, né? Eu sou designer, sou doutor em psicologia. E nesse canal aqui, o que eu faço? Eu coloco a câmera de ação aqui em cima do carro e vou batendo papo sobre assuntos que interessam no caminho de casa até a universidade. Esse caminho que eu faço aí já tem bons 20 anos. E aí a gente fala sobre assuntos que tem a ver com computação, com design, com psicologia, que são as áreas que eu trabalho, que eu pesquiso e que eu gosto mesmo. Já temos aí uma quantidade razoável de vídeos no canal. Tem essa sequência da trilogia, tem vídeos sobre psicologia, tem vídeos sobre o abecedário do design, que eu vou pegando as letras do alfabeto. Até vou voltar a fazer mais vídeos sobre o abecedário agora, que eu terminei a trilogia, mas enfim, vamos lá. Uma coisa é você ter metas de usabilidade, que são, de certa forma, quase sempre, não sempre, quantitativas, né? Você está interessado em passos até a conclusão de um fluxo de navegação, ou cliques que você dá até você concluir uma operação, comprar uma coisa. Profundidade que você pode ter da página inicial, da página de chegada do usuário até acessar um conteúdo. São tempo que o usuário leva a conseguir encontrar uma coisa. Escaneamento de itens, enrolagem como resultado de busca. Tem um monte de métricas que você vai ter aí, que você pode fazer, que são mais quantitativas, que elas vêm da engenharia de usabilidade, que vêm dessa parte mais de engenharia mesmo, que de certa maneira, interessada em quantificar um pouco, né, a eficiência, eficácia desses artefatos aí. E aí você tem isso como se fosse a versão velha, vamos dizer assim, 1980, dessa questão. Nos anos 90, começa a ganhar força uma área que está em volta dessa, que é mais qualitativa, o interesse é mais sobre a subjetividade das pessoas enquanto elas interagem com os artefatos. Então é menos contar clique, menos contar passos, menos contar tempo, e mais, tá bom esse percurso? Ele é divertido? Ele te dá uma sensação de satisfação? Ele te estimula a continuar pesquisando? Então tem umas coisas que são mais subjetivas, que como se fossem dois círculos concêntricos. O círculo de dentro são as metas de usabilidade, e o de círculo de fora são as metas decorrentes da experiência do usuário. E aí você tem essa história de você tentar fazer a ponte de um para o outro, porque não é porque a gente agora vive na era da experiência que as metas objetivas foram para o espaço, pelo contrário. E nessa questão das métricas psicológicas, eu acho que tem um encontro dessas duas coisas, né? Um desejo de você quantificar a experiência subjetiva. E o que não tem nada de novo, a gente vive isso desde sempre. Desde que a psicologia, a gente luta com essa história oscilando, né? Técnicas objetivas de avaliar a experiência subjetiva. É um barato isso, tem uma discussão enorme aí
inclusive nos anos 90, de você recuperar a introspecção como um método válido de você observar a própria conduta, muito em decorrência da interação das ciências cognitivas com o budismo, as tradições budistas de maneira geral, né? Porque não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas uma das grandes fontes de mudança na psicologia na virada do século XIX para o século XX, especialmente manifestada pelo behaviorismo original, do behaviorismo clássico, era a rejeição da introspecção como método, né? De você, como se você estivesse recorrendo a um subjetivismo exagerado, que não tinha nenhuma base científica, porque ela não poderia ser compartilhada por outros pesquisadores, se você fizesse a introspecção de você mesmo, dos seus estados mentais, né? Então você tem uma questão mais ligada à neurofenomenologia, e olha o neuro aí, hein? Mas esse neuro aí é mais sério, porque ele tem um componente de observação de fato ligado às funções neurológicas, e você inclusive com análise do sono, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora para não fugir muito do tema, mas é possível, né, você encontrar essas questões aí de retorno a introspecção como método relevante para você avaliar a cognição. Muito bem, aí você vai ter o seguinte, essa história toda das métricas psicológicas, como eu encontrei no LinkedIn, lembrando que o LinkedIn é a causa dessa trilogia, o que se coloca no LinkedIn. O que eu vi muito são assim, as pessoas usando basicamente, por exemplo, uma escala de 5 itens, tipo Likert, né? De 5 dimensões aí para você poder marcar, eu discordo totalmente, concordo totalmente. Ou de repente uma coisa do tipo, os emojizinhos de mãozinha para cima ou para baixo, joinha ou não, para avaliar uma coisa, e chamando isso de métricas psicológicas. Todo mundo aqui já foi numa loja de departamentos grandes, sei lá, uma loja dessas de roupa, de fast fashion, sei lá, que acaba que tem uma ambulância vindo ali, deixa eu passar. Hoje o trânsito tá carregado aqui, hein? Minha mãe do céu. Eu volto às aulas, né? Hoje eu começo as aulas na UFSM, tá tudo misturado, aí já tem o trânsito mais carregado esse horário mesmo, então agora eu já tô, de fato, no clima de retorno às aulas, é isso aí. Deixa a ambulância passar. Então assim, você vai ter uma série eu vou dizer assim, de formas ingênuas de fazer pesquisa. Não é porque você coleta um dado que você está medindo alguma coisa, gente. Isso é uma coisa meio difícil de resolver num vídeo desse aqui. Mas uma parte fundamental do desenvolvimento da psicologia como ciência no século XX e também do avanço das outras ciências, tipo a física, né? A sociologia, quer dizer, as humanidades e as ciências duras, mais exatas, vamos dizer assim, né, biomédicas, hoje a gente poderia dizer, elas travaram batalhas importantes para reivindicar para si a legitimidade do seu objeto de estudo, né, e da sua capacidade de você medir. Tem uma história que que ela é meio que decorrente dessa centralidade da física na ciência, de que uma ciência, para ela se estabelecer de maneira definitiva, para meio que comprovar ou atestar a sua maturidade e a sua capacidade de fato de responder as questões que interessam à humanidade, ela precisa de alguma maneira atingir um grau de imparcialidade e neutralidade, que os pesquisadores consigam compreender que os procedimentos eles são aplicados a despeito das pessoas que os aplicam, então isso é uma questão aí. Mas também colada a isso tem uma ideia de que você precisa, por um lado, ser capaz de mensurar os objetos que interessam àquela ciência, e em última instância também você precisa formalizar, matematizar essa ciência. Então a física é meio que um modelo, né, para as outras ciências, na medida em que você consegue na física a medição é uma coisa básica, apesar de na física teórica ninguém foi medido nada, você já tem uma teoria que pressupõe os processos de medida de maneira implícita ali, né, você precisa ficar medindo, e ninguém mede mesmo hoje na física como se media no começo do século XX. Tem uma série de instrumentos de precisão e tal, que ninguém fica medindo mais nada hoje em dia, com enfim, balança, régua, paquímetro, essas coisas, ninguém usa isso mais. Mas enfim, você tem coisas com laser, enfim, coisas muito mais complicadas de você fazer medida, e tem uma série de coisas, por exemplo, que você mede de uma maneira muito aproximada, tipo, sei lá, estrelas, galáxias, buracos negros, né? Você tem umas coisas aí que são, né, não necessariamente medida no sentido que a gente pensa quando fala em medir alguma coisa, né? As pessoas quando falam em medir alguma coisa, elas estão geralmente pensando em régua, balança, escala, né? E aí esse termo escala é legal por causa disso, porque ele vai ser um pouco do meu foco aqui. Nessa discussão da ciência no século XX sobre o que podia ser medido ou não, a crítica que os físicos faziam à psicologia é porque a psicologia não teria
capacidade de realizar uma coisa que a gente chama de medida extensiva. Que é, sei lá, você vai medir uma mesa, você consegue pegar uma régua, que é um referencial, né? E você consegue concatenar réguas ou coisas que tem uma medida conhecida em metros, centímetros, para você fazer esse pareamento com a mesa. Se você, bom, essa mesa tem 5 por 2 metros, um mesão assim, por exemplo, né? Vamos pegar assim. O que eu estou dizendo com isso? Que quando eu pego um instrumento de medida que ele está calibrado para representar 1 metro, ou seja, ele aponta para aquilo que nós entendemos como a medida de 1 metro, você consegue colocar 5 deles no comprimento da mesa e 3 na largura. É meio isso, você está concatenando essas medidas e você está dizendo que uma coisa que tem 5 por 3 metros, ela tem essa propriedade de você atribuir aquelas dimensões, a mesma coisa que você atribui para um outro instrumento de medida, por exemplo, e você está pressupondo que a capacidade de você fazer essa atribuição permite que você faça inferências nos números que estão relacionados àquela medida. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa de 2 metros de largura e uma mesa de 3 metros de largura, como eu tenho a possibilidade de atribuir a essa largura relações que eu encontro entre os números 2 e 3, tudo que eu faço com os números 2 e 3, as operações aritméticas, por exemplo, eu faria também com a medida da mesa. Então, se eu tivesse duas mesas de 1 metro, eu colocar uma mesa de 1 metro do lado de outra mesa de 1 metro, eu tenho a mesa de 2 metros, porque a operação de adição que eu estou fazendo com os números 1 em 1 e eu chego a 2, eu também faço com uma mesa para a qual eu atribuí esse número 1 e outra mesa que eu atribuí 1 e eu chego a 2 também. Então tem uma coisa de você também estabelecer relações de correspondência entre números e coisas. Isso é um princípio mais elementar da ideia de medição lá que você tem, de medida, na verdade, né, que você tem no começo do século XX. E o que os filósofos e os físicos diziam é que você não pode fazer isso com coisas psicológicas. Não há capacidade de você fazer medição extensiva para propriedades psicológicas. Não tem como. Ninguém vai colocar um pensamento do lado do outro de um pensamento e tal. O que acontece é que você tinha no final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, uma centralidade da psicofísica na psicologia, né? Também um pouco nessa tentativa de tornar a ciência mais objetiva fundamentada em questões mais sólidas e tal, de você também começar a estabelecer algum tipo de entendimento sobre as sensações psicológicas que nós temos e a estimulação física. É a mesma lógica. Você tem lá um determinado som que você aumenta muito o volume do som e você quer saber qual é a sensação psicológica desse incremento gradual do som, por exemplo. E a gente sabe que você tem faixas sonoras em que as pessoas não distinguem, né, a altura dos dois sons, o volume, vamos dizer assim, para deixar a coisa num termo mais leigo aí, e que você tem um momento que a diferença ela ultrapassa o limiar em que a pessoa percebe que o volume mudou, por exemplo. Então essas coisas interessavam os psicólogos e aí eles estavam um pouco querendo trazer também para a psicologia essa possibilidade de fazer medições, e você precisava de um arcabouço teórico ali, epistemológico, para discutir até a natureza do que está sendo medido e tudo mais. Então, essa história ao longo do século XX, na psicologia, ela foi muito marcada por essa tentativa de estabelecer as bases do que poderia ser medido e como que se mede esse negócio, né? E aí você vai ter toda uma história que, em linhas gerais, a gente pode falar que essa medida é a atribuição, né, de números a atributos, a propriedades, a coisas que nos interessam ali, dos objetos. Então, eu espero que com essa atribuição eu consiga sair do sistema empírico que eu estou observando. Então, sei lá, a mesa, no caso, né, tá falando coisa física, mas também do volume lá do som, né, intensidade, frequência e tal, essas coisas. Pensa no comprimento de onda, é físico, um fenômeno físico, empírico. Eu crio um modelo desse sistema em que eu faço uma correspondência entre esse fenômeno físico, que eu tenho uma medição empírica dele, e o fenômeno psicológico associado, que é a percepção
essa sensação dessa intensidade, da frequência, sei lá, do som que me interessa. E eu faço a correspondência com algumas exigências, não é automático isso. Eu não posso simplesmente dizer assim, vou aplicar o número 5 aqui, porque eu acho que esse volume é 5. Não é isso. Tem toda uma história que envolve qualidades das coisas e não só quantidades. Então você, por exemplo, tem que conseguir, de alguma maneira, preservar transformações, assim. Então, sei lá, teve um cara chamado Stevens, que é um gigante da psicologia também, que propôs algumas formas de você construir escalas para você, por exemplo, estabelecer essas correspondências, né? Que elas poderiam ser, sei lá, nominais, elas poderiam ser ordinais, intervalares, de razão. Então, por exemplo, você estabelece uma relação que ela é ordinal entre duas medidas no sistema, que ele é teórico ali, que ele é modelado matematicamente, e você tem também, em função da medida no sistema empírico, aquela mesma relação de ordem mantida. Então, se você pudesse ordenar 3 coisas, você ordena 3 coisas empiricamente, e você ordena 3 coisas nesse modelo que você constrói, que de alguma maneira está sendo proposto como uma explicação para o fenômeno psicológico, né? Então, dessa volta gigante, eu vou mostrar para vocês como é que é complicado isso. A gente tem 2 grandes escolas, vamos assim dizer, na psicologia, mais especificamente na psicometria, né, que trabalham com essa construção de medidas. A mais famosa, que é a teoria clássica dos testes, ela é a mais utilizada. Praticamente você não vai ver... Tome ambulância hoje, hein? Você praticamente não vai ver... deixa a moça passar aí. Você não vai ver nenhum livro sobre, sei lá, mínimo sobre pesquisa em psicologia, um pouco mais... com uma pegada mais psicométrica, que não toque nisso, teoria clássica, que ela tem lá uma origem no começo do século XIX, no trabalho do Sperman, depois vai sendo trabalhado ali, principalmente por estudos da inteligência, o Binet também, e aí você vai tendo uma inteligência como um grande interesse, mas depois o Thurston vai estudar atitudes, vai trabalhar, tem uma... ele propõe uma coisa que a gente chama de lei da comparação, do julgamento comparativo, que é do Thurston, que aí você vai ter todo um caminho aí de trabalhar com, no caso do Sperman, né, com análise fatorial, e depois você vai ter uma outra ideia de você trabalhar com múltiplos fatores, enfim, você vai ter todo um trabalho estatístico sendo desenvolvido também, matemático, né, de fato, né, em busca dessa ciência mais objetiva, mais matemática, mais formalizada. O Thurston mesmo defendia isso, tem um texto dos anos, acho que de 38 dele, que ele fala um pouco isso, assim, que a psicologia é como ciência racional, e aí ele está falando da psicologia matemática. É interessante esse texto. Vou colocar nos comentários aqui para quem quiser, na descrição do vídeo, na verdade, para quem quiser ver. E aí você vai ter toda uma historinha justamente dessa construção gradual das teorias que permitiriam a construção de escalas, que vão permitir que você vá, de certa forma, construindo instrumentos, validando eles. Por que está na jogada, né? Por que eu acho graça dessa história de você chamar uma escala tipo que você encontra loja de departamento, que você avalia lá se você gostou ou não gostou da coisa, ou você dá umas 5 estrelinhas na Amazon, ou no iFood, ou no Uber? Por que isso tá meio longe de ser uma métrica psicológica? Porque falta essa discussão de fundo, assim. Não é que falta no sentido de, o cara, ele não sabe fazer, então ele não fez. Não é isso. É porque a problematização disso é importante. Vejam, as pessoas têm que responder uma pergunta muito importante, que é: quem disse que o que eu estou medindo mede o que eu estou propondo? Então essa é a primeira coisa, porque pode simplesmente não medir, né? Sim, como é que eu sei que uma pergunta que eu faço sobre um determinado estado mental da pessoa, de fato é um proxy, né? Uma forma indireta de eu tentar acessar essa experiência ali. É difícil você fazer uma pergunta que consiga isso. E aí tem toda uma série de técnicas que você vai construindo ao longo da história da psicologia, principalmente no século XX, para tentar estabelecer essa ideia aí. Então aí você tem, por exemplo, uma ideia de fundo de que haveria um valor... Foi a primeira ideia, né? Que foi formalizada lá mais ou menos na metade do século XX.
de que você teria esses atributos, né? Essas coisas que interessam a gente quando está pesquisando pessoas. Existiria um valor real, um score real que a gente chama, e que a gente não vai, ele é idealizado, ele não está acessível, é impossível você acessar diretamente, porque ele não é observável, né? Entre outras questões, mas que aí você vai fazer uma série de suposições matemáticas e estatísticas também, de você assumir que se você tivesse feito a aplicação do mesmo teste repetidas vezes, você teria ali uma aproximação do valor real daquele score que a pessoa tem, daquele atributo, e que esse score, ele também, que você verifica em cada teste, ele sempre vem acompanhado de um erro, e com essa aplicação sucessiva de testes, os erros se cancelam, né? Para menos e para mais. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer assim que o score real de um cara sobre um atributo X, sei lá, satisfação. Estou dando exemplo para não pegar a inteligência, que é mais complicado, tá? Tem uma guerra mais complicada aí. Mas vamos dizer que tem sei lá, satisfação, como se fosse possível eu imaginar que teria um score, um valor que a pessoa tem de satisfação em relação a um determinado objeto. E aí o que eu faço? Eu vou lá e aplico um teste, eu meço. E aí o valor real que a pessoa teria seria, sei lá, 10. Numa escala de 0 a 20 seria 10, metade do caminho. Tem hora que eu meço, eu pego 9, tem hora que eu meço, eu pego 10, pego 11, pego 8, pego 12, pego 9, pego 11. Então, a flutuação dessa medição, considerando que eu tenho um valor real, que eu nunca vou acessar ele diretamente, mas eu tenho esse valor que eu aplico num teste e ele vem acompanhado do erro, esses erros de menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, eles se cancelam numa quantidade considerável de testes que eu aplico, e aí eu vou meio que me aproximando desse valor aí, dessa estimativa que eu teria, dessa expectativa que a gente teria, certo, né? A expectativa desse valor real aí. Então, não é trivial a conversa, mas ela é mais ou menos nesse caminho. E aí você tem uma série de questões de você construir instrumentos de pesquisa em que você tem itens, ou seja, perguntas e tal, que elas teriam como objetivo você mapear, né, levantar esse atributo, esse valor aí. Algumas propostas que surgiram depois vão, por exemplo, considerar essa coisa que eu quero investigar, esse atributo aí, como se fosse uma variável latente, assim. Eu não observo e eu tenho uma série de outras coisas que a pessoa manifesta porque essa variável latente tem o valor que tem. Então eu faço várias perguntas, e as perguntas que estão relacionadas à mesma coisa que eu quero saber, elas estariam correlacionadas. E aí estou falando de correlação mesmo, né, no sentido matemático e estatístico do termo. E aí, se eu tenho os itens correlacionados sobre um atributo ali que eu estou investigando, e aquela correlação de fato se observa, eu consigo validar esse instrumento, e eu começo a falar que aquele instrumento está né, observando aquele construto, essa coisa que eu estou querendo investigar. E as pessoas que vão responder esse instrumento, as questões que aparecem ali, as respostas delas estão correlacionadas. Então, sei lá, estou dando personalidade, eu tenho alguns traços de personalidade que compartilham coisas e outros que não. Então, se eu tenho duas questões de personalidade que elas são diferentes, elas não deveriam ter respostas com correlação alta entre elas, assim. Então tem toda uma história de você tentar estruturar essas investigações desses fenômenos psicológicos. E a ideia da métrica psicológica, ela é curiosa justamente por isso, assim. Você não vê as pessoas problematizando essas coisas. Quer dizer, primeira coisa, né? Falta uma teoria. Como sempre, eu vou bater essa tecla milhões de vezes. Falta uma teoria para você falar sobre qualquer fenômeno psicológico, né? Você precisa de uma teoria sobre a cognição, uma teoria sobre o que a pessoa, o que você espera do funcionamento cognitivo ali. E mesmo no caso da psicometria, você tem uma teoria que, por mais que ela seja questionada, essa original dos testes, por exemplo, né, teoria clássica, você tem coisas que são mais modernas agora, a gente chama inclusive de teoria moderna, né, que vai entrar uma série de coisas como, por exemplo, a teoria da resposta ao item, que é o que se usa no Enem, por exemplo, né, tem toda uma lógica de você construir, porque o Enem é um teste, né, não sei se já pensaram assim, mas é um teste. Provas que a gente faz informalmente são testes também, mas o Enem, ele tem um teste que você tem uma lógica de distribuição da dificuldade das questões,
e as questões também, você tem também um desempenho dos candidatos. Então candidatos que têm um desempenho mais fraco, que acertam questões difíceis, têm um peso diferente de questões fáceis que foram, sei lá, que um candidato que ele tem um desempenho superior errou, assim. Então tem toda a ponderação ali, né? Tem os modelos e tudo mais. Então você vai ter ali várias teorias tentando construir testes e explicar o que significa quando aquela pessoa, ao responder o item num teste, estava fazendo, ou o que causou aquela resposta. Isso a gente está falando de métricas psicológicas. Nossa, Hugo, mas é muito difícil um cara de design e tal, que trabalha com UX, começar a fazer isso. Eu sei, mas ele precisa saber também que é difícil. Porque o problema todo é que as pessoas estão vendendo isso para as empresas, para sabe, os aplicativos aí que estão tentando monitorar as pessoas, tomar decisão, ou mesmo você tá ali tentando fazer pesquisa com o usuário e manda um questionário do Google Forms. Cara, escrever um questionário no Google Forms para as pessoas por WhatsApp para responder, bicho, jogar uma moeda para cima. Pode vir tudo, pode não vir nada. Assim, o que tá por trás daquilo ali? Lógico, você pode construir também um questionário bonitinho no Google Forms, usando tudo que eu falei aqui agora, trabalhando com essa construção de teste de uma maneira mais sistemática e tal. Mas assim, caramba, não é por aí, né? Quer dizer, isso não é uma métrica. A questão para mim, o que é o incômodo principal, assim, que eu acho que as pessoas podiam aprender muito se você estudar isso, é entender o que quer dizer ser uma métrica. A ideia da métrica, que ela é interessante. Faltam métricas no design, né? A gente tem uma série de métricas na psicologia, uma série de fenômenos que se estuda aí. Você tem uma área que se chama, né, a avaliação psicológica, que basicamente trabalha com essa história de você construir, validar escalas e traduzir para contextos específicos. Então, assim, por exemplo, você vê pessoas vendo livros, né, ou trabalhos publicados no exterior sobre o UX e UI apresentando escalas que foram construídas, sei lá, na Holanda, que foram construídas nos Estados Unidos. E o cara aplica aqui no Brasil. Pode? Não. Quer dizer, poder pode. Mas você vai encontrar as mesmas coisas? Não, porque ela foi construída e validada num contexto que você tinha propriedades ali, né? Particularidades culturais e tal, que afetam as respostas que as pessoas dão. Você traz para cá, você vai ter problema. Então tem todo um esforço dos pesquisadores de avaliação psicológica, por exemplo, para poder fazer tradução, adaptação, né, desses instrumentos para a realidade brasileira, sei lá. Então, eu estou fazendo uma pesquisa com colegas que são uruguaios, duas pesquisadoras uruguaias e mais que são nutrição, psicologia, e tem mais um que é da psicomotricidade, que é médico, e que eles construíram uma versão uruguaia de um instrumento para avaliar estresse laboral, que ele é norueguês, se não me engano, sueco, escandinavo, né? E estiveram trabalhando para poder traduzir para a realidade uruguaia. O Uruguai é vizinho do Brasil, dá para usar aqui? Não. Talvez não. É uma questão empírica se eu posso usar ou não. Eu tinha que fazer o estudo para fazer a adaptação ou a validação, e traduzir não é o mesmo que validar, nem adaptar. Você tem questões que estão além da tradução, como eu estava falando, né, que são próprias culturais ali e tudo mais, e que também às vezes tem componentes que são bem específicos, né, da própria dinâmica daquele lugar, que afetam valores, crenças, enfim, a gente podia colocar. Mas então você tem esse trabalho de fazer isso. E aí, você, quando tem essa escala válida em vários países, começa a fazer comparações. Aí é muito interessante. Você tem uma coisa que é como se fosse uma forma de você medir um determinado atributo que está interessado, né, uma coisa qualquer, que você tem como comparar entre países, por exemplo, fazer estudos transculturais, porque você conseguiu ir construindo esse instrumento de pesquisa, e a medida que você tem com ele, ela está calibrada para cada contexto de coleta. Então vê que é um pouco mais complexo mesmo. Para onde que vai, Hugo? Assim, qual que é a dica para alguém que quer trabalhar com métricas psicológicas sem falar besteira? Eu acho que é sempre bom estudar o mínimo de estatística, né? O básico, entender o que são medidas agregadas, quer dizer, você fazer... Nossa, isso é uma coisa que também vou colocar nos comentários. Também tenho, por conta dessa coisa da ciência de dados, um deslumbramento pela estatística, assim, como se a estatística fosse responder tudo. Nem tudo, gente, precisa de estatística, nem tudo precisa comparar dois grupos, nem tudo você precisa encontrar médias. Tem coisa que o valor que você encontrou de fato está ali, nominal, serve. E que está atrás de uma coisa, quer saber o valor que tem aquilo ali. Então tem alguns pesquisadores que
críticas históricas já ao uso indiscriminado da psicologia, da estatística nas ciências humanas e especialmente na psicologia, né? Também, talvez com um vestígio dessa busca aí pela objetividade que vem da física, como eu comentei, né? Mas tem muito isso. E também é bom estudar um mínimo de teoria de testes, assim, mesmo que você estudar a teoria clássica dos testes, com todas as críticas que ela recebeu e tal, mas ela funciona muito bem. É igual a história do Newton que eu falei no outro vídeo. A física newtoniana responde muitas coisas pra gente, mas ela vai se bater na trave em outras. Então tem um pouco isso também, né? A teoria que eu tenho estudado da medida, a gente chama de teoria representacional da medida, que é uma teoria que tem alguns autores que vão dizer que ela é muito mais uma teoria representacional para a construção de escalas. Ela não é uma teoria especificamente psicométrica, ela está interessada em discutir o processo de atribuição de números a coisas, né, estabelecimento dessas correspondências. Ela tem todo um tratamento matemático super complicado de você conseguir garantir que existe essa correspondência fica de pé, né? Que você consegue manipular os números do sistema ali, a representação dessa coisa, e você voltar para o sistema empírico e conseguir tirar conclusões. Tem toda uma história que é muito legal. Mas ela também é uma das possibilidades, não é só essa. Tem a teoria da resposta ao item que eu comentei aqui. Tem as medidas de hash, né, que também é um barato, é um primo ali da teoria da resposta ao item, um pouco mais simples em alguns modelos, mas de outros ela também já se desenvolveu bastante, né, que tem uma galera que trabalha com isso também, e que você pode entender minimamente qual é o problema de você colocar uma série de itens no instrumento, a pessoa responder, e como é que você acha que esses itens estão dialogando, se relacionando com essa coisa que você está querendo investigar e que você não observa. Eu acho que esse que é o barato dessa história. E essa que é a preocupação, né? Quando você pega a sequência dos 3 vídeos que eu fiz, esse é o terceiro, você tem uma série de suposições ingênuas sobre o que seria essa coisa da atividade neurológica. Eu falei dos correlatos neurais versus aquilo que você observa, não são a mesma coisa. Aí depois você vai trabalhar com a busca de leis, essa universalidade que garante respostas. E por último, essa coisa também da aplicação de escalas, de você falar que está trabalhando com métricas psicológicas. Para mim, o que está em jogo o tempo inteiro é essa busca pela verdade. Para você dar essa carteirada de que o que você está fazendo com o design é uma coisa que você consegue sustentar com métricas, com leis. É uma tentação muito grande, já foi essa tentação milhões de vezes, porque quando você vai para a psicologia, ela tem um contorno de ciência muito mais evidente que o design. O design é muito mais subjetivo, né? O que é uma coisa boa, isso não é ruim. Mas fica aquela tentação de quando você vai discutir com alguém ou tentar apresentar um projeto para um cliente, você se abraçar numa questão dessa como se uma escala desse... Opa! Pera só, vou ter que parar o vídeo. Opa, foi mal. O telefone tocou aqui e tinha uma coisa estranha acontecendo no caminho, já passou. Então, voltando, né? Os 3 vídeos eles mostram essa ideia, esse desejo que a gente tem de quando vai defender uma ideia no design, você precisa se armar com uma série de coisas que elas são objetivas, que elas são, sei lá, mais duras, mais confiáveis. Eu concordo, isso é uma coisa positiva. Eu acho que o design ganha um pouco ao lado de todo o potencial da criatividade, da subjetividade humana que a gente leva em consideração, do envolvimento em primeira pessoa. Existe uma segunda questão, a gente também pode ganhar bastante com a ideia de você trabalhar com métricas, você tentar procurar leis que governem, né, as relações que as pessoas estabelecem com os objetos, apesar da dificuldade disso que eu falei no outro vídeo. Mas o problema é fazer isso só usando vocabulário. Me parece que há uma busca, tanto no caso do neuro, como das leis, como dessa história das métricas, você gosta do som que a palavra tem para você poder vender a sua ideia. Você não gosta do fardo que vem acompanhado de você dizer que está medindo alguma coisa, ou que está aplicando uma lei. Eu lembro que eu comentei um pouco no caso das leis na psicologia, quase todos têm uma formalização matemática e as pessoas usam a formalização verbal só. Então, é um pouco isso que está em jogo. Eu gosto do som que a palavra, a autoridade que a palavra me dá quando eu uso essas coisas, mas eu não gosto muito do trabalho que dá de colocar aquilo para funcionar, certo? Então, eu encerro a trilogia aqui. Eu vou colocar nos comentários um livro introdutório de psicometria para quem quiser dar uma olhada. Vou colocar também um artigo
clássico do Stevens sobre a construção de escalas, que é aquele que tenta resolver o impasse com os físicos no começo do século XX sobre a possibilidade ou não de você ter medida na psicologia. É um artigo muito legal de ler também. E eu vou colocar a referência dessa teoria que eu tenho estudado, que ela é bem difícil, mas ela é um barato de você ver como ela funciona, que é a teoria representacional da medida, que alguns vão dizer que é para escalas, né? Mas enfim. E também eu acho que vale o esforço de recomendar um bom livro de método de pesquisa de maneira geral. Porque mesmo nos livros de método de pesquisa que não são psicométricos, eles vão discutir um pouco validade do instrumento, né? A confiabilidade do instrumento. Inclusive, recentemente na literatura você está colocando a confiabilidade como se fosse um pré-requisito para validade. Enfim, então tem toda uma história que você estabelece para os instrumentos de coleta de dados, para você pesquisar essas métricas psicológicas que tem expectativas, que tem requisitos, e eu acho que a gente pode ganhar com isso, beleza? Vou voltar agora aos temas mais ordinários do canal. Esse vídeo é um pouquinho mais longo do que eu gostaria, e com o retorno nas aulas também eu vou fazer vídeos mais curtinhos, né? Provavelmente falando do abecedário novamente e outras questões que vão surgir por aí, beleza? Valeu! Cinto de segurança aí, respeite os pedestres, aproveite esse tempinho nublado, belezinha aqui no Espírito Santo, que tá 27 graus agora, olha que delícia, né? E vamos que vamos, gente, valeu!